Olá, aqui é a Andrea Voren, da Pedagogia Quântica, ativista quântica, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e vamos batendo papo aí sobre essa questão da alfabetização quântica. Na verdade, nós estamos falando do instrumento terapêutico, que nós estamos falando não é só de alfabetização, nós estamos falando de aprendizagem sistêmica. Aprendizagem baseada nas leis do amor, nos princípios sistêmicos definidos por Bert Helling e como isso pode dar um novo significado para o desenvolvimento da criança em toda a sua jornada escolar, não só na alfabetização, porque o que a gente vai semear aqui vai criar frutos para que essa criança se apaixone, se encante pelo conhecimento, que ela tenha orgulho de buscar, de aprender, de gostar de ler e de escrever, coisa que está tão sofrida hoje em dia, né? E nós já falamos aí de várias coisas, já fiz um resumão para vocês dessa proposta, mas a gente vai retomar aqui um tema da ortografia, porque algumas pessoas perguntam o seguinte: André, mas o meu filho já sabe os fonemas, já sabe as letras, ele já consegue ler alguns textos, mas quando ele vai escrever, meu Deus, André, acontece que ele escreve tudo errado, troca C por S, G por J, C cedilha por SS, é uma bagunça. E assim, meu filho já aprendeu a ler, mas a escrita tá. Então vamos ver a diferença entre uma coisa e outra. O que é alfabetização e o que é pós-alfabetização? A alfabetização é o seguinte: quando a criança ainda não entende como que esse sistema de escrita e de leitura funciona. Ela não entende ainda. Então, ela não é capaz de se comunicar usando isso. Agora, a criança que já entendeu a relação entre fonema, letras, ela já entendeu, ela está escrevendo uma frasezinha, mas nessa frase ela consegue expressar o que ela pensa. Ela consegue fazer um recado, mandar um recado para alguém, e esse recado é compreensível para outra pessoa, não importa se está todo errado, escrito errado, mas a outra pessoa que lê, entendeu a mensagem, e se essa criança recebe ou ela lê alguma coisa e ela entende o que está escrito ali, a gente vai considerar essa criança alfabetizada. Ela está pronta, André? Não, porque vai ter uma jornada longa ainda. O letramento, ele começa quando a criança entra na escola e vai acompanhar ela a vida toda. Então, ela vai continuar aí nesse processo de letramento, que é essa capacidade de ir refinando esse instrumento, gente. Por quê? Porque nós temos uma língua complexa. Então, não é tudo de uma vez. Então, se a criança está escrevendo muito errado, mas ela já escreve, ela já lê, nem que seja ainda muito fragmentada, ela já tem isso, ela já está alfabetizada. E aí nós vamos focar no desenvolvimento ortográfico. Só que, geralmente, as crianças que têm muitas dificuldades, elas são trabalhadas daquela forma que eu falo para vocês, da forma tradicional. Por quê? Porque ela começa só com a sílaba simples, né? Sílaba simples, aí depois, em outro momento, eu vou trazer as sílabas complexas. O que é sílaba simples e o que é sílabas complexas? Sílaba simples é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Sílabas complexas é consoante, consoante, vogal. Por exemplo, cra, blá, tra. Ou então, trans, olha, trans, T-R-A-N-S, tudo numa sílaba só. Então, vamos ver, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Então, essa complexidade da língua, quando a gente faz primeiro isso, depois aquilo, a gente fragmenta, mais dificuldade para a criança mais na frente. E quando a gente parte dessa estrutura que eu falo para vocês, a criança, desde o início, ela vai entender que existem sílabas complexas e sílabas simples. Então, quando eu pego lá o nome do papai, que é Francisco. Então, quando eu vou falar, olha, Francisco, ela vai perceber que tem o Fran com 4 letras, Cis com 3 letras e Co com 2 letras. Então, ela vai perceber que na hora que a gente
formam uma palavra, tem pedaços que são maiores, tem pedaços que são menores. E a gente vai levá-la a perceber esse fonema lá dentro dessa sílaba. Então, desde cedo, ela já vai lidar com as sílabas complexas. Não vai ser um bicho de 7 cabeças para ela. E ela vai entender por que essas sílabas complexas são formadas assim. Que é essa sequência, né, dos fonemas. Por isso que esse trabalho é muito mais significativo do que um trabalho onde a gente começa só pelas sílabas, porque fica fragmentado. Depois que fica tudo fragmentado, você juntar tudo e dar essa lógica para a criança, ixi, aí é um caminho bem desafiador, tá? Então, gente, trabalhar ortografia, nós vamos trabalhar dentro da palavra. Sempre nós vamos partir de dentro de palavras. Palavras que sejam significativas para a criança. Então, vamos pegar o exemplo do Francisco. Nós estamos lá com a fichinha, né? Francisco. E aí, nós vamos partir em sílabas primeiro. Vamos lá. Francisco. Vamos cortar em 3 pedaços? Aí você corta a sílaba em 3 pedaços. Francisco. Por que essa aqui ficou com 4 letras? Por que essa aqui ficou com 3? Por que essa aqui ficou com 2? Vamos ver? Aí você vai levar a perceber o fonema de cada letra na sua boca. Então, essas aqui a gente fala tudo juntinho, por isso que elas ficam juntas. A gente para um pouquinho e aí fala mais essas 3. Então, dependendo do jeito que a gente fala, algumas sílabas vão ficar maiores e algumas sílabas vão ficar menores. E aí essa compreensão é trabalhada. E aí você vai brincar de quê? De entregar para ela, por exemplo, nessa situação do Francisco. Você entrega sílabas móveis, você partiu em sílabas, depois você vai partir em letras, essa fichinha. Você vai partir em todas as letras e vai entregar as letras para ela e falar, e agora monta o Francisco. Quando ela vai montar o Francisco, ela vai provavelmente esquecer de colocar o R no lugar certo e de colocar o N. As crianças que estão no comecinho, elas fazem isso. Ela vai colocar Facico, Facisco. E aí você vai levar a perceber, ixi, sobraram essas 2. Em que lugar nós vamos encaixar essas 2 e por quê? E aí você vai mostrando para ela aonde. Aí você estica o fonema dentro da palavra. Não explore fonema fora da palavra. Explore o fonema sempre dentro da palavra. Então aí nós vamos falar, olha só, em que lugar será que nós precisamos encaixar essa letrinha R que ficou faltando? Olha bem. Aonde que é? Fran. Aí sim, a criança vai perceber o R dentro da palavra e vai encontrar qual é o lugar que aquele R ocupa. Quando essa criança aprende a ler, não existe dificuldade nas questões ortográficas, porque ela está muito atenta a essa percepção sonora, a esses fonemas e essa sequência de fonemas. E ela não está presa só em uma sílaba mecanizada que ela aprendeu naquela família tal ou naquela família tal. Certo? Então, as questões ortográficas, nessa abordagem que eu estou trazendo para vocês, são trabalhadas desde cedo. E aí, lá na frente, a criança é muito mais provável que ela escreva com mais segurança todas as palavras. Ela vai escrever com muito mais segurança o texto, porque a gente está trabalhando esse texto desde o comecinho. Ela vai ter muito mais organização de ideias para poder ter liberdade de escrever. Ela vai estar sempre querendo escrever pensando no contexto. Por quê? Porque sempre, tudo que a gente vai fazer aqui dentro está relacionado com o contexto. Não é lindo? É maravilhoso. Então, grande abraço de luz e seguimos com confiança quântica.